Saravalli, antes de você fazer sua pergunta aqui, inclusive para a Ariane, eu queria entender também a sua visão sobre este tema, até porque, né, eu acabei perguntando ali para ela em relação aos reflexos que algumas falas, inclusive do próprio Lindbergh, em retirar aí os gastos com infraestrutura deste texto. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele disse que ele acredita que o texto do arcabouço deve passar, mas ele acredita ainda que, né, deve ter ajustes sim, tanto na Câmara como no Senado. E o ponto principal que ele argumentou ontem, inclusive, na fala dele, foi em relação à proposta que o governo não gaste mais do que arrecada. A gente tem visto, né, estamos vendo, já tem algumas exceções, inclusive ali, que não entram no teto, né, que não são gastos e sim investimentos, mas a gente está vendo ainda algumas discussões, algumas, né, principalmente por parte ali do próprio governo, trazendo aí possibilidades como essa em si, em retirar os gastos de infraestrutura ali como gastos e sim como investimentos. Eu queria entender, né, na verdade, também um pouco da sua visão em relação a isso. A Ariane já trouxe a visão dela, o impacto principalmente em relação aos juros mais longos, mas entender também a sua opinião, Saravalli. Muito bom dia. O Roberto Campos, né, o presidente do Banco Central, tem conseguido focar muito na parte técnica, e isso foi o grande debate da semana passada, continua e vai continuar, e mostrar realmente que é um órgão técnico e não um órgão político, né? Então não deve sofrer influências políticas. E até uma discussão que a gente tem, qual que é o grande objetivo do nosso Banco Central, que é controlar a inflação, né? Esse é o grande foco. Mas Marco, a gente tem preocupação, todos nós brasileiros temos preocupação com a solvência das empresas, né? Com famílias que podem se tornar inadimplentes, tamanho do endividamento, a gente tem preocupação. Agora, o foco principal do Banco Central é ter uma estabilidade econômica, uma inflação controlada, buscar sempre o centro da meta. E esse trabalho está sendo feito. Aí cabem, lógico, sempre as críticas, mas o trabalho do Banco Central não é trabalho do Banco Central, por exemplo, se preocupar, brasileiro, se preocupar diretamente, né, os impactos são indiretos, como, por exemplo, o nível de emprego, o nível de popularidade do governo. Isso são questões políticas, né? E o Roberto Campos tem colocado muito nas suas apresentações, muito questões técnicas, que é importante, até a Ari estava comentando em relação às expectativas, lembrando que são 3 importantes pilares. O principal pilar é a inflação corrente, que a gente acabou de ver. Estamos tendo efeitos, os efeitos são positivos da política monetária, lembrando que a política monetária tem um tempo, né? Alguns dizem que são 6 meses, alguns dizem que são 12 meses, mas demora um tempo para a gente sentir no bolso, começa a sentir um impacto no nosso bolso, né, da inflação menor, mas com o IPCA, hoje IPCA 15, a gente já começa a ver que a inflação corrente começa a caminhar mais dentro, mais próximo do centro da meta, ou dentro já da meta, tendo as bandas aí como referência. O segundo pilar é a questão um pouco mais técnica do hiato do produto, ou seja, qual seria o potencial crescimento do país, mas sem gerar necessariamente uma inflação adicional. Como a gente está consenso que esse ano a gente vai crescer de novo pouco no Brasil, em torno de 1%, né, talvez um pouquinho menos, não se fala tanto do hiato do produto, se fala muito, que o Maurício estava falando, das expectativas de inflação, né? E aí, independente das questões do arcabouço, é importante dizer, lógico que o arcabouço ele vai ser determinante para isso, mas é importante sinalizar que a gente tem condições, de executar esse arcabouço, sobretudo a partir de 2025, quando a gente tem expectativa de começar a reduzir, ter algum impacto de redução do nosso endividamento. Tá? Esse talvez seja um dos principais pontos que faz, né, sustentar que o Brasil, infelizmente, tenha uma taxa de juros mais alta, né? E, de novo, foram gastos excessivos, né, uma elevação, déficits recorrentes durante vários governos anteriores que acabou se traduzindo num país que a gente tem um endividamento muito forte. É como se fosse uma família realmente que hoje está com muita dívida. Primeiro ponto é pagar os juros e pagar realmente a reduzir o mais rápido possível essa dívida, que não deve acontecer em 2023, mas a gente tem sinalização que aí sim, que ali está falando, ter uma expectativa, né, um comportamento da curva de juros vai dizer assim, vamos conseguir a partir de 2025 começar a reduzir 2026 a nossa dívida? Essa é a dúvida, não só do arcabouço, mas também da execução desse arcabouço. Lembrando que a gente vai sentir isso ao longo dos próximos 3, 4 anos e não necessariamente agora em 2023. Então essa é a discussão, né? Independente do arcabouço, né, em resumo, vamos ter uma dívida controlada, vamos ter uma dívida cadente a partir de daqui 2, 3 anos? Sim, temos condições, essa curva vai fechar, como a gente viu, né, quando o primeiro arcabouço, ali, a primeira apresentação do arcabouço foi apresentada. Então essa
Acho que é a discussão que a gente precisa ter daqui para frente, né?